Ok? Eu peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 31 até o 46. Mateus 25, do 31 ao 46. Assim que os irmãos encontrarem, nós vamos nos colocar em pé, vamos entrar em oração diante do nosso Deus e pedir misericórdia, amém? Assim que encontrarem, por favor, coloque-se de pé. Vamos ver quem é o primeiro. A Dani, a Mara, o Miro, muito bom. Os primeiros a encontrarem o texto. Agora eu vou procurar, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. Mateus 25. Abaixa o geral, por favor. Mateus 25, do 31 ao 43. Vamos orar, irmãos? Feche os olhos, nós estaremos falando com Deus agora. Senhor, Tu és dono de todas as coisas. O apóstolo Paulo que diz que tudo é nosso, mas nós somos de Cristo e Cristo é Teu, Senhor. Louvado seja o Seu nome, porque tudo te pertence. Não há separação, não há lugar que te pertença ou não. O Senhor é dono de tudo. Estamos diante de um Deus assustadoramente grande e nós, inversamente proporcional, somos assustadoramente pequenos, insignificantes diante da Tua grandeza. Mas nós nos reunimos nesse lugar com a intenção de louvar, de adorar o Teu nome, de dizer palavras de carinho para Ti, Senhor, palavras de amor que sairão dos nossos lábios, um amor que nós sentimos do profundo do nosso coração. Senhor, que essa seja a nossa intenção aqui hoje. Os nossos pecados têm Te entristecido e o Teu Espírito tem nos despertado nesse sentido, que os nossos pecados Te entristecem e fazem separação entre nós e Ti. Por isso, de antemão, Te pedimos que o Senhor cumpra a Tua palavra em nós, quando diz que os nossos pecados, quando confessados, são lançados nas profundezas do mar do esquecimento. É isso que nós pedimos, Senhor, que nada faça separação entre nós e Ti, que nós entremos na Tua presença com liberdade, a liberdade que o Teu Filho Jesus nos deu, que nós nos coloquemos diante de Ti como verdadeiros adoradores, com os nossos vasos cheios de adoração, cheio de primícias para entregar a Ti, o nosso Deus da boa colheita, o nosso Deus da provisão, o Deus que despeja a chuva dos céus, o Deus que nos dá o pão de cada dia. Louvamos o Teu nome, engrandecido seja por todas as gerações, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora sim, com o texto na mão, o texto de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46, nós leremos de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos, responsivamente, os versículos pares, ok? Então, o versículo 31, Mateus, capítulo 25, do verso 31, diz o seguinte: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome
e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste-me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vi? Deixa eu me encontrar aqui. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos a comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E ele lhe perguntará: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos acrescente a porção dessa palavra. Os irmãos podem assentar-se. O texto de Mateus está na linha da tradição apocalíptica. É um texto que mostra a tradição das coisas que hão de acontecer. E ele usa esta antagonia, cabrito e ovelha. Por que será, né? O que será que o autor tinha contra os cabritos? É cabrito da cabeçada. Já viram o cabrito quando enlouquece? Ele sai dando cabeçada e não tem aquilo que segura o cabrito. Já as ovelhas são mansas, são fáceis de lidar e são amorosas, e elas reconhecem o seu pastor, elas ouvem e reconhecem o som do cântico do pastor, da voz do pastor. Portanto, cabe a nós uma autoanálise e vermos se somos bodes ou ovelhas. Aquele que assiste, aquele que socorre, esse é chamado de ovelha por nosso Senhor. Do contrário, aquele rebelde que não assiste, não socorre e só pensa em si, estes são os bodes. Que o Senhor possa nos acrescentar e nos ensinar a ovelhice, né? Ensinarmos o caminho da ovelhice. Sabe o que é ovelhice? É mania de ser ovelha, né? Senhor, nos ensina a ovelhice. Não quero bodice. Larga a mão de bodice. Vamos louvar o nome do nosso Senhor? Eu convido o grupo de louvor para vir à frente, e nós estaremos então cantando cânticos de adoração e louvor ao nome do nosso Deus soberano. Amém? Gostaria de chamar à frente então o nosso irmão Ricardo, o missionário Ricardo, para que ele nos traga o recado do Senhor. Os irmãos podem assentar-se e o Ricardo vai trazer. O Ricardo está de bebezinho novo, ele ainda está se recuperando do parto, né, Ricardo? O casal, que todos sofrem. Não pense você que é só a mulher, não, né, Ricardo? O bom marido, até as dores do parto, sente com a esposa, viu? Deus abençoe, que o Senhor te dê sabedoria. Quero falar a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. Estou muito feliz em poder estar aqui novamente, né? Como o pastor já mencionou, nós estamos de bebê novo. Radassa completou 50 dias de vida hoje. Graças a Deus fizemos alguns exames e o médico
já liberou para a gente retornar ao campo. Né? Então, na outra semana, se assim Deus permitir, nós iremos retornar ao Vale do Jequitinhonha. Muitas coisas têm acontecido de bom naquele local. Deus tem trabalhado muito e nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus tem feito e ainda Ele há de fazer. Os amados irmãos conhecem bem a nossa história. Nós retornamos alguns tempos atrás ali para a Amazônia e Deus também não tirou aquele espaço do coração, né? E um novo projeto está surgindo, né? Nós sobrevoamos, eu tive o privilégio de conhecer uma nova região da Amazônia e um novo projeto surgiu e eu quero, antes de trazer a mensagem do Deus Todo-Poderoso a vocês, quero compartilhar com os amados irmãos esse vídeo de 3, 4 minutos aí. Da região amazônica. A floresta amazônica é um tesouro da humanidade. O mundo inteiro olha para ela. Mas nesses milhares e milhares de quilômetros, cheios de árvores, água e animais, existe um tesouro tão valioso que é capaz de balançar até mesmo o coração do Criador do mundo. As pessoas que moram lá. Um povo alegre, sofrido, batalhador, mas muitas vezes esquecido. O povo ribeirinho é formado por milhares e milhares de famílias e a maioria vive na região amazônica, às margens dos rios. Eles são um dos segmentos menos evangelizados no Brasil. Vivem principalmente da caça, pesca e do que encontram na natureza. Irmão, a vida é assim, a vida do ribeirinho é que todo mundo vê, né? Que a vida é essa, que eu tenho 10 filhos, minha família é grande. 6 mulheres e 4 homens. Eu não faço coisa de perto do lado. A gente só trabalha no trabalho pesado. A gente tem muitos sonhos. Tem sonho, por exemplo, de vir à luz. Além das dificuldades diárias, muitas vezes têm suas casas invadidas pela água. É tanto que eles precisam subir o piso das casas para fugir das enchentes. Aquelas famílias afetadas pela enchente do nosso Rio Juruá, que é uma enchente muito alta, eles têm um prejuízo muito grande. A gente está tentando amenizar e diminuir os prejuízos que eles sofreram. Os povos ribeirinhos da região amazônica somam aproximadamente 7 milhões de pessoas. Só no estado do Amazonas existem mais de 9.000 comunidades de ribeirinhos. Este é o Rio Juruá e em suas margens existem aproximadamente 800 comunidades, porém apenas 12% delas são alcançadas. Por isso, o Projeto Amazonas tem como objetivo a implantação de 10 igrejas irmãos menonitas em cidades e comunidades ribeirinhas na calha do Rio Juruá, no período de 10 anos. Nosso foco será implantação de igrejas, treinamento de novos líderes e programas de desenvolvimento social. O transporte na região é muito difícil. Algumas viagens demoram muitas horas e até mesmo dias. Por causa disso, o esforço missionário na região é reduzido. É uma necessidade muito grande nessa região aqui do verdadeiro evangelho. E a gente vê muito movimento, mas pouca palavra. Mas a gente não vê pessoas realmente fazendo discípulos, que é o objetivo principal. A região que escolhemos é uma das mais carentes da mensagem da salvação e de uma igreja que seja realmente relevante. Nós queremos ser esta igreja.
Para isso, vamos enviar uma equipe missionária composta por 3 famílias, sendo que uma delas vai morar na cidade Polo Itamaraty e as outras 2 em outras comunidades estratégicas. Essas famílias são representadas por irmão Carlinhos, Isaac e irmão Alcifrão, missionários de origem local com experiência em implantação de igrejas na região. Temos a expectativa de trabalhar no próximo ano, se assim Deus permitir, nesse projeto novo aí. Meu coração bate por missões e fazer parte de um projeto desse eu sei que responde assim. É uma felicidade muito grande de nós poder fazer parte dessa equipe. A calha do rio Juruá é um contexto que exige trabalho árduo e difícil. Porém, o Senhor tem aberto tantas portas que não podemos simplesmente ignorá-las. Somente o fato de termos à nossa disposição uma equipe pronta e preparada para realizar este trabalho tão específico é o sinal de Deus para que avancemos naquela direção. A nossa maior justificativa para a realização desse projeto pode ser resumida em 3 pontos bem simples. Eles precisam, nós podemos e Deus quer. Se eu pudesse, se eu estava no meio da igreja, gente, vamos ajeitar a comunidade, que eu coloco uma igreja. Mas não tem jeito. 2018 estamos juntos. Deus quiser. Estão animados? Ótimo! Vem conosco no Projeto Amazonas, implantando igrejas em comunidades não alcançadas da região amazônica. Amém. Estejam orando. O Paulinho não está aqui, né? Aí, Paulinho, mais um lugar para nós pescar. Então, que Deus continue nos direcionando. E orem que ainda esse mês ou no início do próximo mês os missionários serão enviados para essa localidade. Mais de 9.000 comunidades ribeirinhas na Amazônia. Aproximadamente 12 a 15% apenas foram alcançadas. Então tem muitas vidas precisando de ouvir e falta obreiros, falta pessoas. E Jesus nos ensinou assim: orai, né, para que o dono da seara mande mais trabalhadores para a sua obra. Então você que trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6, a palavra do nosso Deus diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Assim como eu mencionei, o próprio Jesus nos ensina e nos manda orar para que Ele mesmo levante pessoas, para que essas pessoas vão até esses lugares mais longínquos para pregar a palavra dele.
E assim também não foi diferente na vida de Paulo. Teve um momento da vida de Paulo que o próprio Jesus se apresentou para ele. E naquele momento assim Jesus já falou para ele, você verá o quanto importa sofrer pelo meu nome. E depois que a Bíblia diz que Paulo teve esse encontro com Cristo, ele foi selado, já conhecia muito das Escrituras Sagradas, ele começou a ir pregar o Evangelho, começou a ir fazer o ide de Jesus Cristo. Só que também, amados irmãos, a Bíblia nos ensina que ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta ou a confirmação correta vem dos lábios do Senhor. E no campo missionário, irmãos, nem tudo que enche o nosso coração, nem tudo que dá vontade de nós fazermos, às vezes enche o coração de Deus e é da vontade de Deus fazer. Porque mesmo você estando no centro da vontade de Deus, se você não aprender a ser guiado por Ele, irmãos, num campo missionário você pode se frustrar muito. Pode se frustrar muito. E dentro desse texto, irmão, nós tiramos esta lição. O Espírito Santo se apresenta a Paulo, chama, separa, e quando Paulo começa a fazer o ide, começa a pregar o Evangelho, olha só o que acontece já de primeira, assim, no versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eles saíram todos fervorosos, novos convertidos. A igreja aqui completou 30, quantos anos foram no último aniversário agora? 39 anos. E a turma mais antiga aqui sabe quando um novo convertido se converte. 9 anos. 9 anos, isso. 9 anos de existência, mas tem mais. Mas vocês sabem quando o novo convertido aceita a Cristo. Você manda ele rolar no chão, ele rola. Você manda ele correr, ele corre. Tudo ele quer fazer, é uma bênção. E Paulo também estava nesse fervor. E a Bíblia diz que ele e seus companheiros saíram, e olha só, o próprio Espírito Santo travou eles. Não deixou eles irem para pregar a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, parece meio confuso, pois foi o próprio Deus que o chamou. E quando eles saem para fazer o que Deus havia chamado, o próprio Deus trava eles. Parece meio contraditório. Irmão, só que no campo é assim. Não basta simplesmente você ser chamado. Você tem que permanecer ligado com o Espírito Santo para você também ser guiado por Ele. E conforme aconteceu com Paulo, nós tivemos uma experiência dessa. Conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando. Quando Deus me chamou, eu conheci o Dalton numa viagem para o Vale de Jequitinhonha. Eles vieram embora, eu fiquei mais uma semana lá, fui desafiado, voltei para São Paulo, falei com a Tati, a Tati falou, tá bom, antes de eu voltar para a Amazônia, eu quero conhecer lá o Vale. Aí levei ela para o Vale para a gente ficar uma semana, acabamos ficando 4 meses lá. Eu, a Tati e o Thomas, nós não tínhamos a Radassa ainda. Chegamos lá só com a mochilinha nas costas, só com a roupa e com R$50 no bolso. Irmão, já tem 2 anos que nós estamos lá e nunca nos faltou nada. E eu recordo numa comunidade, irmãos, que nós caminhávamos, eu não tinha o alemão e o carro que eu ganhei, eu fazia 15, 20 quilômetros, brincando a pé, e a pé mesmo, tinha tempo ruim não, ia, fazia o culto, voltava, às vezes chegava de manhã para não pegar aquele solzão ardendo, porque senão o negão fica mais negão ainda. Eu ia bem de manhãzinha, assim, antes do sol se pôr, e passava o dia na comunidade. E a Tati, como tinha o Thomas, ela não ia. E teve um dia que nós conseguimos um carro para ir para essa comunidade. Eu acho que foi uma das primeiras idas da Tati. Como eu consegui o carro, vamos, Tati e Thomas, estamos de carro, você não vai precisar andar 15, 20 quilômetros. E fizemos o culto, foi uma bênção, oramos pelos irmãos, nos despedimos.
E quando a gente entra no carro, dá na partida, não dá nem sinal. Aí o cara que estava com a gente aí metido a mecânico, não, pode deixar, e abriu lá e tal. Nada do carro pegar. Aí vamos fazer um esquema aqui, vamos empurrar. Nada do carro pegar. Aí como eu já estava acostumado, falei, para voltar para mim, mesmo que é à noite, estou de boa. Só que eu estava com a Tati e o Thomas. Aí eu falei para a Tati, você fica aqui na comunidade, eu vou embora. O quê? Eu não fico aqui sozinha nem de graça. Você vai ter que ficar aqui também. Aí nisso uma senhora lá falou assim, eu tenho um quartinho lá, se vocês quiserem, se vocês não se importarem, é muito simples. Vocês podem ficar aqui. Aí como não dava para retornar com a Tati, o Thomas ainda que era um pouco pequeno, nós fomos para a casa dessa senhora. E assim como nós chegamos na casa dessa senhora, pelo menos eu particularmente, eu me assustei. Porque assim que nós entramos na casa dela, assim, a casa, a cozinha, a sala, nossa, muitas imagens de escultura, madeira, de gesso. Tinha umas imagens que eu nunca tinha visto na minha vida, mas muita imagem mesmo. Só que tranquilo, entramos, conversamos, ela fez um cafezinho lá, nós tomamos e fomos para o quartinho dormir. Só tinha uma cama, a Tati deitou na cama e eu forrei alguma coisa lá no chão e fiquei pelo chão. Só que daqui a pouco eles apagam toda a luz, um calor horrível, né? E eu passei a noite acordado, né, abanando a Tati e o Thomas, e fiquei a noite lá. E orando, falando com Deus e tentando sempre achar o porquê desse carro não ter funcionado. E chegou pela manhã, tomamos café e já fomos lá, que o colega já tinha trazido o mecânico para arrumar o carro. E quando o mecânico chega no outro dia pela manhã, ele falou, me presta a chave aí. Ele pega a chave, entra no carro, dá a partida, o carro pega. Aí eu já fiquei bravo. Falei, só faltamos virar esse carro de ponta cabeça, o carro não pegou. O cara chegou, pegou a chave, a primeira que ele deu na partida, o carro pegou. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas tranquilo. E continuou, irmão. Só que depois nós voltamos para a comunidade e não precisava mais do carro quebrar. Nós já íamos para a comunidade para ir dormir direto nesta casa. Aquele quartinho virou o nosso quartinho. Só que, irmãos, eu comecei a ver que Deus tinha algo ali. Deus tinha algo com aquela família. E de fato Deus queria salvar aquela família. Depois a ficha caiu. E eu descobri, irmãos, que nós tínhamos que ter ficado de fato naquela noite naquela comunidade. Depois de 6 meses eu vim para o Rio de Janeiro. E quando eu retornei, foi alguns amigos comigo. E nós fomos direto para a casa dela. Bom, e depois de 6, 7 meses assim, quando eu cheguei, eu tomei outro susto. Eu fui contando a história para os meus amigos, Quando nós chegamos na casa, assim, irmãos, eu olhei para casa, fui para a sala, não tinha nenhuma imagem mais. Aí entrei no quartinho, assim, Aí o missionário que estava comigo, gosta de pregar, já chegou, puxou ela e já começou a mandar a palavra nela. E bonita, ela falou assim, você não precisa pregar mais para mim, não. Prega para o meu esposo. Ele precisa entender e ele precisa se converter. Eu entendi as Sagradas Escrituras. Amém. E eu entendi que de fato, que essas imagens que eu tinha aqui não poderiam fazer nada por mim. Só que, amados irmãos, nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Porque o carro quebrou e no outro dia o cara chegou lá, meteu a chave e o carro pegou. Irmãos, é coisa do Espírito Santo. Paulo queria entrar para pregar. Só que o Espírito falou assim, não é o momento. O Dalton estava lá o ano passado, ele foi um dos primeiros que começou a destruir uma casa que nós compramos um terreno, aí tinha uma casa velha. Aí o Dalton falou, vou ser o primeiro, catou um ferrão lá e começou a derrubar a casa. Só que derrubou só 2 bloquinhos, só para filmar ele, para dizer que ele estava trabalhando. Não fez mais nada.
Aí derrubaram toda a casa, né? Nós tiramos todo aquele tijolo, uma máquina, a parte já passou lá, né? E só que nós tínhamos outro pedacinho de terreno. E assim que nós entramos nessa comunidade, nós vimos o povo sedento, querendo ouvir a palavra. Só que tem muitas coisas que acontecem, irmãos, fora do nosso controle. A senhora morreu, que doou o terreninho lá para construir a igreja. Aí apareceu o filho dela até lá da chikungunya. Aí começou aquela briga por causa de terra. Né? E onde a gente queria construir a igrejinha, nós tivemos que dar uma travada. Porque os próprios filhos começaram a brigar por causa de terra, por causa de terra, por causa de terra. E nós continuamos orando, pedindo direção de Deus, e nós sentimos paz. Sentimos paz de puxar, nós puxamos o freio de mão. Não, aqui nós vamos parar. Nós vamos parar. Não parar de pregar o Evangelho, mas nós vamos parar de mexer um pouco na estrutura. Nós vamos se dedicar mais à oração para discernir o que Deus quer nos direcionar dentro desse espaço. Paulo também, irmãos, quando aconteceu isso, quando as coisas começaram a dar errado, ele, irmãos, ele não gostou muito não. Olha só o que ele fez. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia. Olha, começou a andar, a coisa começou a dar errado. Ele falou, vamos contornar aqui, vamos entrar em Bitínia. Vamos, olha só o que o texto diz, olha só o que o texto diz. Tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Agora vamos fazer uma aplicação prática para a sua vida. Prática. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus é o Deus que abre porta onde não existe. Ele abre, Ele fecha. Ele está no comando de tudo. Irmãos, quando Deus está num projeto seu, isso é para você olhar com os olhos naturais mesmo. Eu sei que muitas coisas vai travar, sim, isso é natural. Nós vamos ter lutas mesmo, é normal. Só que aprendam uma coisa: quando a coisa começa a travar de vez, irmãos, é momento de você parar, colocar os seus joelhos no chão e buscar o Espírito Santo. Porque às vezes, irmãos, não é o diabo que está se levantando. Porque normalmente quando a gente tem um projeto nosso, e nós queremos fazer, e a coisa começa a travar, nós temos uma grande tendência. Vamos fazer uma campanha de 7 dias aqui, porque o demônio está travando. Né? Não pode ser. Está travando, a coisa está ruim. Vamos orar para Deus abrir as portas. Irmãos, nem sempre é uma ação do inimigo. Às vezes é o próprio Deus, irmãos,